Olá, eu sou a Rônima Pinheiro, estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Eu sempre gostei de contar histórias, de ouvir histórias, de compartilhar histórias. E hoje eu trouxe para vocês a história do cantor e pastor Silvan Santos, aqui do estado de Goiás, através de uma entrevista. Então, se você, assim como eu, também gosta de contar histórias, de compartilhar histórias e de ouvir histórias, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Então, muito obrigada, pastor Silvan Santos, pela oportunidade de estar contando pra gente a sua história, a sua trajetória de vida. Eu gostaria de já começar perguntando quem é Silvan Santos, porque assim, as pessoas falam muito da gente, mas eu queria que você falasse de si mesmo agora pra gente, se apresentasse. Quem é o Silvan Santos que louva ao nome do Senhor? Olá, prazer poder estar participando dessa entrevista aqui no nosso canal, no seu canal, e dizer que Silvan Santos é um servo do Senhor, um vencedor, um batalhador, um sonhador, nascido em 1972 e construindo uma história sofrida, lenta, mas muito sólida. Em princípio seria isso daí. Aí eu gostaria de saber como começou a sua trajetória com a música. Tem um provérbio antigo que diz que o espinho, quando tem que furar, de pequeno ele já traz a ponta, né? A minha mãe conta que desde criança eu já gostava de cantar. Pegava uma latinha e ela começava a bater naquela latinha e eu já começava a cantar as primeiras frases mesmo sem falar direito. E desde então começamos a cantar, né? E profissionalmente eu só cantei já depois na minha fase de adolescente para a juventude, que antes de ser evangélico, eu comecei a cantar na seresta, nas noites, mas gravar mesmo, só gravei já com 21 anos, quando eu estava já na igreja, quando eu aceitei Jesus como Salvador. E de lá para cá temos aí trabalhado, caminhado até, já são 31 anos de ministério. 31 anos. O senhor falou da infância, né? Que o senhor já cantava do pequeno, já tinha essa aptidão, né? Para esse lado da música. Gostaria que você falasse um pouco pra gente agora sobre a sua infância. Como foi a sua infância? A minha infância ela foi muito conturbada. Eu sou o primeiro filho e único filho do primeiro casamento da minha mãe. Por sinal, nunca vi meu pai. Quando eles se separaram, ela ainda estava gestante de mim e eu não cheguei a vê-lo. Não tive a oportunidade de conhecer meu pai de perto. E quando ela separou-se, logo em seguida ela casou-se com outro homem, que é o pai dos meus irmãos. E esse meu padrasto, eu não sei, hoje eu posso até entender que era uma questão espiritual. Ele me odiava, não gostava de mim, não sei quais eram os motivos, mas eu sofri muito, apoiei muito, não só eu, mas meus irmãos, a ponto de eu ver que é insustentável a vida em casa com a minha família, né? Aí eu comecei a morar nas ruas, aí o porquê da inspiração daquela canção Menino de Rua. E entre idas e vindas para a casa da minha avó e casa da minha mãe, eu levei essa vida talvez até mais ou menos uns 16 anos. Aí foi quando eu já saí para o mundo para trabalhar por conta própria. Aí voltei para a casa da minha avó, eu aceitei Jesus em 92. E desde então, fiquei na igreja e morando com minha avó, ganhei minha avó para Jesus e graças a Deus, de lá para cá, Deus mudou a história. O senhor falou que já morou na rua. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Como que foi essa experiência? Esse período, acredito que foi na minha idade de 11 a 13 anos, mais ou menos 2 anos, na cidade de João Lisboa, no estado do Maranhão. E eu me lembro que às noites eu passava, quando eu conseguia um lugar para dormir, quando não nas praças, eu dormia dentro de uma ambulância da prefeitura e eu guardava minha roupa lá. E eu ficava lá dormindo e durante o dia trabalhava, limpando o quintal, trabalhando em lanchonete e fazendo favores. Graças a Deus nunca roubei, para a glória de Deus, vivi uma vida assim, trabalhando. Porque, no princípio, criado na igreja, então nós aprendemos esse princípio, né? Mas foi uma vida muito conturbada. São momentos e são coisas que eu prefiro não falar porque a voz embarga, traz lembranças muito ruins.
Realmente, mas como se deu seu verdadeiro encontro com Deus, né? Porque geralmente a gente tem pessoas que nascem em lar cristão, lar evangélico, mas só tem um verdadeiro encontro com Deus em determinado momento da vida, né? Que a gente realmente fala, eu vou realmente seguir a Cristo, eu vou agora realmente me entregar a Ele. Qual foi esse momento na sua vida? Olha, quando criança, a minha mãe, ela foi para a igreja, na época, a igreja batista. Mas éramos crianças ainda, não tinha noção, não tinha ainda o poder de decisão, não entendia o mundo como entendemos hoje. E naquele período eu fiquei na igreja indo com ela, mas não sabia de nada, eu tinha vontade de ir para o mundo, de me aventurar, de conhecer o que era a vida lá fora. Aí nesse período que eu fui embora para a rua e para a casa da minha mãe, aí eu larguei a igreja de mão e eu só voltei com 19 anos. 19 anos, aceitei Jesus de coração. Foi num culto de terça-feira, aquele chamado culto de campanha, né? Culto que fazia, as igrejas promovia culto de campanha, e um pregador pregando uma mensagem simples lá na rua. E eu aceitei Jesus num culto de terça-feira, dia 21 de janeiro de 1992, já era uma terça-feira, quando aceitei Jesus como Salvador, e desde então a minha vida foi mudada por Deus. O dom de cantar já tinha, agora o ministério. Naquela noite, eu lembro que naquela mesma noite, eu transformei uma música que era uma música secular, que eu tinha feito essa música, e eu transformei para uma canção evangélica, e de lá para cá, nunca mais deixamos de compor e chegamos aqui, né? Pela misericórdia de Deus. E como foram os seus primeiros passos na música gospel? Como que foi? Foi difícil? Porque hoje em dia, nós que acompanhamos o senhor nas redes sociais, nós vimos que já tem mais de 10 milhões de visualizações lá no YouTube, e as suas músicas são muito ouvidas, né? Não só aqui no Centro-Oeste, mas principalmente no Nordeste, né? Eu acho que assim, não tem um nordestino que é evangélico, ou que não é também, que não conheça uma canção de Silvan Santos. Como que foi esse início? Eu costumo dizer que eu comecei do começo. E começar do começo não é fácil. Na minha época, eu peguei aquela transição do disco vinil para a fita cassete. Então, eu não peguei o vinil, mas peguei a fita cassete. E quando eu vim gravar meu primeiro CD já foi, passar da fita para o CD já foi em 98. E, então foi no começo, uma mistura de fé, perseverança e pôr a cara para sofrer com a mala de um lado, com a caixa de fita do outro lado, às vezes passando 4 meses longe de casa. Na época eu era só noivo, não tinha casado ainda, né? 4 meses, voltava, passava uma semana em casa, mais 2 meses, para abrir caminhos. Então eu comecei do começo. Eu sei o que é fome, fome de casa alheia, eu sei o que é desprezo. Um certo escritor disse que se Deus quiser abater um homem, permita que ele passe primeiro por fome e segundo que ele passe por menosprezo. Nunca vi ninguém com autoestima elevada se ele estiver com fome ou menosprezado. Eu sei contar de perto o que é isso daí. Mas eu aprendi que se Jesus é a porta, a oração é a chave. A oração, ela muda as coisas. Eu estou falando de 9 horas de oração, de 8 horas de oração, para que Deus me desse uma oportunidade de 5 minutos. Graças a Deus, Deus foi tão misericordioso comigo que me deu essa luz da oração. E eu vi os resultados gradativo e paulatinamente no meu ministério. E até hoje eu exerço a questão da oração, porque eu sei que ela é o combustível que move, que abre portas. Então, mas assim, em algum momento dessa trajetória, o senhor teve aquele momento que pensou em desistir, em chutar o balde, o pau da barraca e falar, não, já deu? É porque a gente sempre tem esses momentos na vida, né? Várias vezes. Costumo dizer que os bastidores de uma vida ministerial só conhecem quem vivencia ou quem conhece de perto. Às vezes quem vê a gente cantando, sorrindo, pregando, ministrando, não sabe o que a gente atravessa para chegar lá naquele altar. Já pensei em desistir várias vezes. Guerras espirituais de todas as naturezas, enfermidades. Eu sei o que é uma cadeira de roda. Eu já quebrei a bacia. Eu sei o que é afronta dentro de casa. Eu sei o que é a perseguição daqueles que se fizeram inimigos. Não é que eu tenha inimigo, mas pessoas que se fazem inimigos simplesmente porque você é você. Tem pessoas que não simpatizam com sua forma de vestir, com sua forma de falar, com a sua forma de cantar. E pessoas que se fazem inimigos mesmo. Eu já sofri perseguições de pessoas que influenciavam
e que exercia autoridade sobre minha vida e quiseram me matar espiritualmente simplesmente pelo fato de eu atender um congresso em uma outra igreja que não era do ministério dele, pelo fato de ser da mesma convenção, ele achava que poderia barrar, e isso me trouxe muitas agruras. Eu tive que me humilhar para não morrer, porque eu sabia que morrer estava todo mundo ali preparado para cortar a minha cabeça ministerial. Me humilhei e passei, né? Mas dessas guerras, dessas lutas, eu compus canções como Herói de Deus, como Me Deixe Viver, Usa Minhas Mãos, que serviram de ferramentas, e isso eu aprendi com Davi. Davi, quando estava lá mexendo com as suas ovelhas, ele estava, enquanto elas estavam descansadas já, alimentadas, descansando, ele pegava uma pedra e começava a escolher um inimigo folhudo e exercitava, e aquela funda, aquele momento de luta que ele estava passando de solidão, aquela arma que Deus deu para ele, foi armas que ele usou para ser o passaporte para ele ir para o palácio. Então, nos momentos de luta, de guerra que eu atravessei, as canções que eu canto hoje foram passaporte para o sucesso que eu tenho hoje. O senhor falou de cadeira de roda. Você poderia falar pra gente como aconteceu? Foi um acidente, 98. Tinha terminado de gravar o CD Só Mesmo Amor, que é o que tem Caminhoneiro, foi um dos CDs de mais sucesso na minha carreira ministerial. Tinha Heroína do Amor, Deus dos Campeões, O Homem Certo para o País. E então esse CD foi um estouro, né? E eu estava em Araguaína quando saí da casa onde estava hospedado e fui buscar um dinheiro que anteriormente, no culto anterior, tinha deixado de material. E de lá eu saí e fui na casa de um pastor visitá-lo, e de volta um ônibus entrou na contramão e bateu em mim, quebrei a bacia, fiquei de cadeira de roda por 29 dias. E 29 dias Jesus me levantou da cadeira de roda. 29 dias usando o pastor Antônio Assis Vieira de Souza, filho do nosso patriarca Tibúcio Vieira de Souza, foi na minha casa e mandou que eu levantasse da cama. Essa perna esquerda estava bem sequinha devido ao acidente e eu estava engessado. Desculpa, já tinha tirado o gesso, mas eu estava inerte naquela cama e ele mandou que eu levantasse. E eu dizia que não dava conta, ele falou bravo: levanta, rapaz. E eu levantei, para a glória de Deus, eu estou até agora andando. Então eu sei contar o que é isso. Eu sei saber direito que é a cadeira de roda, mas eu sei contar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o Deus do Silvan Santos, porque eu tenho experiência pronta. E agora falando sobre as suas composições, né? Porque assim, as suas músicas, elas são músicas expressivas, né? Inspiradoras também, as letras. Como acontece o processo de composição? Costumo dizer que o poeta se inspira no que vivencia, no que vê, como também no que ouve. Todas as minhas canções, elas são a tradução de sentimentos ou de experiências próprias, ou do sentimento de alguém. Eu lembro de uma música que é Tente Outra Vez. Eu conversava com uma moça que tinha largado o marido, melhor, o marido a tinha traído, tinha deixado por outra, e quando eu olhei para ela, e ela me contando e orando por ela, conversando com ela, tentando ajudá-la espiritualmente, me vem a inspiração. Eu percebo pelo teu olhar que a felicidade foi embora, só deixou tristeza. Eu contei a história agora há pouco da perseguição, e diante dessa perseguição me veio o Herói de Deus, me veio outra canção, Me Deixe Viver. Em momentos de oração, e tem músicas, canções minhas que eu escutei o Espírito Santo cantar no meu subconsciente, como Nazareno. Eu estava em um momento de consagração, era 4 horas da tarde, quando eu escutei rolando no chão, chorando na presença de Deus, quando eu escutei cantando: Nazareno, Nazareno, tu és tudo para mim. Eu lembro que eu estava num evento em Balsas, no ano de 97, tinha terminado o evento, era de segunda-feira, já cedinho, tinha que pegar o carro para voltar, e eu escutei cantar Johnny, oh Johnny. Então eu tive essa experiência. O Herói de Deus aconteceu da mesma forma. Eu ouvi o Espírito Santo cantar no meu subconsciente: Deus está procurando um homem. Então, essa é a história. E às vezes, eu conversando com alguém me diz: pastor, as suas canções também às vezes a tradução do sentimento de alguém, algo que alguém gostaria de falar para Deus, e você fala através da canção. E na sua trajetória até aqui, o que mais marcou a sua vida? Aquela experiência com Deus ou uma situação que tenha marcado a sua trajetória? Em 30 anos, a gente já tem muita história para contar.
30 anos, já tenho muito testemunho para contar. Mas o que mais marca a minha vida é a salvação de almas. É ver Deus salvar vidas através do louvor, às vezes até sem convite. Me lembro de um episódio que aconteceu, e acho que foi em 98 também, ou foi no ano 99, perdão se não estou lembrando exatamente a data correta. Estava cantando uma cidade da Baixada do Maranhão por nome de Viana, e era uma cruzada muito linda no meio da praça, e de repente veio uma moça, quando eu digo moça, uma mulher de vida livre, que estava tomando cerveja de outro lado, sentada na porta de um bar, e de repente eu cantando, ela veio de lá para cá, e ela rompeu a multidão, eu a vi, quando eu me espantei, ela estava perto de mim, me abraçou. Os obreiros tentaram tirar por uma questão de ordem do culto, mas eu pedi que deixasse. Ela falou, eu estava tomando cerveja, mas quando eu vi você cantando, a sua canção falou no meu coração, e eu quero mudar de vida, ora por mim. E naquela noite eu orei por ela, fiz o apelo e vieram mais 81 almas. Com ela foram 82 almas para Jesus. Então isso marca muito. Esse é uma das coisas que me marcam muito. Mas eu tenho muitas outras histórias para contar a respeito. Aí como você deu o seu ministério pastoral, né? Porque o senhor também é pastor, além de cantor. Eu sou membro da nossa convenção Cima de Seta, eu sou o vice-presidente da convenção e sou presidente da Assembleia de Deus aqui no Veiga Jardim. É uma igreja abençoada, um povo muito querido. E eu fui autorizado. Na época, a nossa convenção autorizava evangelista, depois consagrava evangelista e depois ordenava a pastor. Então passei por todas essas fases aí. E para assumir igreja, no ano de 2001, eu dirigi uma congregação para ajudar um amigo em Anápolis, passei 8 meses, e depois voltei e abri o campo aqui em 2002, novembro de 2002, pastoreamos até 2006, entregamos para a convenção e ficamos até 2014 sem pastorear. Em 2014 fomos a Niquelândia, estado de Goiás, pastoreamos por 5 anos e voltamos agora. Em 2019, em março de 2019, voltamos para aqui Aparecida de Goiânia e estamos até agora aqui e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então foi mais ou menos assim. E como o senhor faz para conciliar o ministério pastoral, a vida de cantor, né? Tem muita agenda, e a família? Como é que você concilia tudo isso? Eu divido as prioridades, né? Família e ministério de louvor, que foi o primeiro ministério que foi chamado, e de igreja. Quando se fala da igreja, eu tenho um pastor auxiliar que trabalha comigo, que é o meu co-pastor, e ele cuida da minha ausência, ele é a pessoa que responde por mim, muito autêntico, ele e a esposa, são um presente de Deus para a minha vida. Falo do pastor Sebastião Medeiros, né, que está trabalhando conosco até agora, e a sua esposa, e tem uma pleide de obreiros, nosso colegiado de obreiros aqui são muito eficientes. Os departamentos, eles fazem com que a igreja cresça como bola de neve, entendeu? A gente dá as diretrizes e eles executam com muita excelência. Então, às quarta-feiras, no meio de semana, eu estou por aqui para ministrar, aí passamos as diretrizes e eles executam. Interessante. E como acontece as suas produções, né? Os seus clipes, são produções livres? Sim, são todas livres. Sou eu mesmo que produzo, inclusive agora daqui a pouco queremos produzir mais um clipe, será lançado em breve, e eu não tenho gravadora. Graças a Deus não tenho gravadora ainda. Mas porque o senhor não tem uma opção, um estilo de vida? Eu acho que eu não sou muito comercial. Eu acho que talvez eu sou mais igreja, a igreja verdadeira, a igreja que sente na alma o louvor, não é uma igreja tão comercial. O que é comercial é aquilo que mexe mais com o natural, com mais com o corpo, com mais com a emoção natural. É o que eles chamam de música comercial. Eu ainda sou da velha guarda. Talvez as minhas filhas, que têm um estilo mais novo, talvez seria mais comercial. Mas eu nunca houve assim muito interesse, não. Apareceu alguns, mas quando eu vi não me era interessante. Da forma que eu estou trabalhando é mais interessante para mim. Tudo que eu produzo é meu, tudo que faço é para nós mesmo. E talvez tenha sido Deus mesmo que tenha me livrado disso, sabe? É o que eu acho interessante, né? Porque assim, a maioria dos cantores atuais, eles têm assessoria. E é o senhor mesmo que responde as mensagens lá no WhatsApp? Na maioria das vezes. Agora tem uma secretária, tem um telefone de agenda, porque tornou-se de uma maneira quase que inviável. Estava já
não era que tratando mal, deixando de atender os irmãos, porque prometia. Chegando em casa, eu vejo a agenda, era outra coisa, diante de tantas mensagens não dava para ver. E então, aí eu contratei uma secretária, ela vai tomar de conta da agenda, porque, para você ter uma ideia, eu não tenho vaga mais o ano. Então minha agenda fecha muito cedo. E uma das coisas que eu acho legal é isso aí, o povo não sabe que eu existo, a grande mídia, mas quem me conhece não deixa faltar a agenda, porque eu tenho o suficiente para viajar todos os finais de semana, e eu não sou só convidado, eu sou desejado pela Igreja Verdadeira. Graças a Deus por isso. E aí já se vão 30 anos de ministério, não de fama, mas de sucesso. O senhor teria alguma palavra para deixar para o telespectador que está ouvindo aqui agora essa entrevista, assistindo? Qual seria o segredo para se manter assim com os pés firmes, né? Porque como eu falei no início, o senhor é um homem que já tem muito reconhecimento, né, na mídia. Como eu falei, tem mais de 10 milhões de visualizações lá no YouTube. As músicas são muito ouvidas. E a gente vê que, eu conheci o senhor agora pessoalmente, mas a gente vê que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa de pés no chão. Então eu gostaria que o senhor falasse pra gente o segredo de se manter assim. Eu diria que seria convicção. Você tem que ser convicto do que você foi chamado. Eu fui chamado e tenho essa certeza. Agora, para que o sucesso aconteça, algumas coisas precisam ser agregadas. Humildade, valer a pena. Eu costumo dizer que se você não valer a pena, você é covarde consigo, que não honra aquilo que Deus te deu, é covarde com Deus, que não honra pelo que Ele te deu, e é covarde com quem te convida, porque quem me convida, às vezes rompeu com a opinião de todos. Todos gostariam de convidar um mais bonito, um mais novo, uma voz mais bonita, mas aquele que me convidou disse, não, eu quero é ele, porque eu conheço, eu sei que vai dar frutos, então eu preciso valer a pena. Esse é o primeiro propósito, valer a pena. Segundo, humildade. Humildade para dançar de acordo com a música. Eu não fui lá e nem vou lá para morar, vou passar 2 dias, 3 dias. Existe o que vamos fazer, mas existe o pós. A amizade continua, a porta nem ficar aberta. E a humildade fala muito alto a esse respeito. Terceiro, o caráter. As pessoas que fecham a agenda comigo sabem que está fechando com um homem de Deus, que vai dar certo, que eu não vou estragar o púlpito, que eu não vou deixar problemas para o pastor resolver depois. Mesmo aqueles que me dão uma oferta sabem que não foi prejuízo para a igreja. Eles sabem que Deus vai retribuir, porque eu sou fiel dizimista, eu sou ofertante. Sabe que eu sou um poço que tem água, sabe que eu sou um jardim que tem flor. Eu sou um campo fértil a ser semeados. E quarto, eu costumo dizer que temos dignidade. Dignidade para não me promover, me autopromover, mas para que a oportunidade que venha a ser realmente de Deus. Uma vez Deus falou comigo que a mídia tem os dela, os homens têm os deles, e Deus falou, eu tenho os meus. O que você prefere ser? Eu falei, Senhor, eu prefiro ser teu. Então, o caminho de ser de Deus, às vezes requer você viver de uma maneira que a sua presença seja pouco notada, mas que a sua ausência seja muito sentida. E como isso é possível? Quando você vale a pena. Quando você precisa valer a pena. Convidam outros, chamam outros, mas quando vê que os resultados não são satisfatórios, não, vamos chamar ele de novo. Ele não está aqui, mas se ele estivesse aqui seria melhor. Então, viver de uma forma que a presença seja pouco notada. Não precisa de alarde, não precisa de mídia, não precisa de sucesso exagerado, não precisa atropelar ninguém, não precisa perder a sua originalidade. Mas quando você se ausentar, todos dirão, não podemos perder. Vamos chamá-lo de... Muito bem. Agora eu gostaria que o senhor, por exemplo, se o senhor tivesse a oportunidade de enviar uma mensagem para aquele Silvan, aquele menininho lá do passado que sofreu, que já morou na rua, qual seria a mensagem que o senhor mandaria para ele? Eu diria para o Silvan, lá no começo, porque a gente não sabia do futuro, né? Antes disso, eu quero dizer que os heróis não sabem do que vai ser, porque se eles soubessem, talvez se exaltaria. Imagine Paulo no corredor da morte, lá naquela prisão de Roma, sabendo que morreria. Alguém poderia ter dito para ele, ou para quem estava acompanhando, está vendo esse homem? Ele é Paulo. Você não conhece? Falou, não conheço. Falou assim, mas ele é Paulo, ele será lembrado por todo mundo. Para você ter uma ideia, terá Bíblias com seu nome, terão cidades com seu nome, e mais, terão estados com seu nome. Falou, não, ele é apenas um prisioneiro, cortou-se a cabeça, caiu no chão, a história dele também foi embora. Eu disse, não, é porque você não sabe. Aqueles manuscritos serão traduzidos para mais de 200 línguas. Se Deus falasse para Paulo que tudo que ele seria hoje, talvez naquele tempo ele se exaltaria. Assim também se exaltaria João Batista, quando disse que teria cidades com seu nome, teria denominações com seu nome,
Deus não disse, porque se disser talvez se exaltaria. Eu diria para Silvan, se você soubesse do que você seria no futuro, você não deixaria se deprimir, você não pensaria naquele dia, quando você tinha 9 anos, de se jogar debaixo de um caminhão para cometer suicídio, mesmo ainda quando você era um adolescente, porque a vida em casa não era boa. Uma voz dizia, se jogue debaixo do carro que acaba com tudo isso. Eu diria para você, não faça isso, porque o que vem pela frente é glorioso. O que você será para você, para a sua família, o que você representará para o Brasil é muito grande. Eu diria para o Silvan, só permaneça, lute, prossiga, busque a presença de Deus, e eu teria me preparado mais, porque com certeza eu seria muito mais usado. É essa palavra que eu diria para ele. Então é isso, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez pela oportunidade de estar compartilhando conosco a sua história, a sua trajetória de vida. E é isso, muito obrigada. O senhor tem alguma palavra a dizer? Dizer a todos os sonhadores que quando sonhamos sonhos de Deus, tudo se realiza. Uma vez perguntaram para mim, pastor, como foi que deu certo para você? Eu falei, não sei, só sei que se deu certo comigo, também dará certo com você. Dizem que Deus não sonha porque Deus não dorme. Deus não precisa dormir para sonhar, porque os maiores sonhos são sonhados acordados. Deus tem sonho, Deus tem planos. E se você sonhar os sonhos de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer com que todos eles virem realidade. Deus abençoe sua vida. A gente vai se encontrar em breve. Amém. É isso aí, muito obrigada por ter assistido a entrevista completa. Mas você não vai sair daqui sem se inscrever no canal e sem deixar o seu like e também o seu comentário. E se você gostou muito, 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 compartilha também com seus amigos para juntos nós compartilharmos histórias. Até a próxima!